Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Vamos hoje falar de uma aula extra. Não é uma aula que está no material do Poliedro. É uma hora que eu escolhi. Falei assim, vou dar de aula extra. Por quê? Porque é uma aula muito importante para o Enem, gente. A aula de variação linguística, o nome é bem sugestivo, é muito importante para o Enem. O Enem tem várias competências que ele analisa você na prova de linguagens e códigos. Uma dessas competências é a competência interpretativa. Muitos textos são pura e simplesmente interpretação de texto. E tanto dentro da matéria de interpretação de texto, quanto dentro da gramática que cai no Enem, variação linguística é um dos principais conteúdos, é um dos conteúdos mais corriqueiros, vamos dizer assim, tá bom? Deixa eu organizar aqui o computador. Aqui, tá bom. Variação linguística é um tema muito recorrente no Brasil, porque existe um fenômeno social, além de vários outros tipos de preconceitos, mas um que vem muito à tona é o preconceito linguístico. Você tem preconceito? Você vai falar, ai, não. Mas é melhor que nós admitamos que nós temos preconceito. Porque é inerente à nossa capacidade egocêntrica. Nós somos ignorantes por natureza, o ser humano. O ser humano pensa só na gente. Nós somos muito ignorantes. Então, nós temos preconceitos em diferentes âmbitos. Muitas pessoas sofrem com preconceitos diariamente. É um tema muito corriqueiro em redações. Redações sobre preconceito linguístico, redações sobre desigualdade social, preconceito de gênero, preconceito racial, racismo, certo? E hoje nós vamos falar de um desses tipos de preconceito, que é o preconceito com relação à língua. Língua que é o atributo de uma linguagem. É por meio de uma língua que a linguagem, que é aquele elemento de comunicação, se manifesta. E o uso oral dessa língua, que é chamado de fala, nós fazemos diariamente em várias regiões do Brasil de diferentes formas. Como eu havia dito, quando nós falamos de situação sociocomunicativa, qual é o intuito? Qual é a nossa perspectiva final? É que nós consigamos transmitir a mensagem. Quando eu estou conversando com alguém, eu quero fazer com que essa pessoa entenda o que eu estou falando. Para isto, eu posso fazer de N maneiras distintas. Eu posso falar errado e vocês conseguirem compreender a mensagem. Eu posso falar certinho, com a norma padrão, com o dicionário do lado, e vocês conseguirem entender a mensagem. Eu posso fazer gestos com uma linguagem não verbal e vocês conseguem entender a mensagem. Eu posso fazer uma linguagem de Libras, que é uma exemplificação da linguagem não verbal, e vocês entendam. Entendeu? Então, metalinguagem, entendeu? E então, o intuito é transmitir a mensagem. Cada pessoa transmite a mensagem da sua forma. Quem é lá do Nordeste utiliza muitas gírias. Oxente, maninha, pai de Deus. Quem é lá do Rio Grande do Sul fala piá com relação a menino. Quem fala do interior como eu, puxa um pouco R, interior, certo? Então, existe na nossa língua variadas diferenças. Assim como o país, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, tem um sincretismo cultural. Esse sincretismo, e vejamos, sincretismo significa diversidade. Essa diversidade, ela não se materializa só nas culturas, nas crenças populares, na comida, e ela se manifesta também na língua, seja no modo de entonação de uma fala, seja na forma como essa pessoa se expressa, seja nas palavras, o vocabulário utilizado por elas, seja nas gesticulações, enfim, seja nos sotaques, né, nos fonemas emitidos por essas pessoas. A língua, assim como nós, também apresenta essas diferenciações, que é o assunto da aula de hoje, tá bom? Vamos começar a falar de variação linguística, ou seja, a língua, ela varia. Temos vários tipos de variações linguísticas que a gente vai estudar hoje. Vejamos este exemplo. Você está num país, você está em outro, você está no Brasil, e dentro do Brasil você tem variadas distinções com relação a uma palavra. Como vocês conhecem esse fruto? Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Cada um aí talvez fala assim, eu entendo por tangerina, eu entendo por mexerica. Eu, Lucas, por exemplo, entendo como tangerina, não como bergamota. Certo? Você chega na pessoa,
Você chega no crush ou na crush, fala assim, oi, tem problema de nós bater um papo? A mulher corre. Seria ela uma preconceituosa ou porque é muito feio, é muito brega mesmo? Essa manifestação dela, porra, saiu correndo, não aguentou. O cara tá falando tudo errado, problema. Nós bater um papo é muito tolo, é muito ridículo esse vocabulário. Só que esta minha fala foi preconceituosa. E eu fiz isso de maneira proposital. Porque um dos assuntos mais recorrentes desta aula é o preconceito linguístico. A menina conseguiu entender a mensagem dele, só que a forma como ele utilizou as palavras fez com que ela evadisse. Ela não gostou dele falar errado. Não sei quais são os motivos dela, né? Mas, enfim, você, menina, e aí? Se o menino fala errado com você, você continua dando moral pra ele? Se ele fala problema, nós bater um papo, nós vai, você continua dando moral pra ele, e aí? Reflita sobre isso. Olha a carta de Pérola Vaz de Caminha. Eu utilizei isso como exemplo também na primeira aula, na aula 0, falando da mutabilidade da nossa língua. A nossa língua ela muda muito ao longo do tempo. Assim como nós, seres humanos, sofremos mutações, elemento primordial para a criação de variabilidade genética, a língua ela também tem uma enorme variabilidade. Essa variabilidade é muito importante para a perpetuação da língua. Olha a carta de Pérola Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrepuam a vossa alteza. Olha como que era diferente o linguajar naquela época. Cada pessoa tem o seu linguajar, a sua variação linguística distinta. Esta carta serve para exemplificar, para provar para a gente o quão diferente é a nossa língua portuguesa. Essa carta está em português. Olha aqui. É muito legal isso. Aqui nós estamos tratando de um exemplo de um jargão profissional, certo? De acordo com o laudo, querido paciente, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O cara fala, morri. Não, deixa eu ligar aqui, a funerária, por favor. Chama aqueles caras que ficam dançando com o caixão lá e já encomenda o meu. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, meu filho. É só um furúnculo. Definição medicinal de furúnculo. Qual é? Intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Isso é um furúnculo. Só que você tem que adequar o seu vocabulário. Se um médico vir e fala isso para você, você desmaia na hora. Você vai morrer. Então, é muito importante essa adequação de linguagem. A gente vai falar muito isso ainda. Queridinho, pão. Para mim, pão. Para você pode ser pão aguado. Para mim é pão francês, certo? Para mim é pão francês o nome que eu dou para isso. Mas pode ser pão de sal, se eu estiver no Rio de Janeiro, se eu for carioca. Pode ser carcaça ou cacete, se eu for lá de Portugal. Cacete, que eles falam. Pode, se eu for da região norte, pode ser um carequinha. Se eu for lá do Rio Grande do Sul, se eu for um piá do Rio Grande do Sul, é um cacetinho. Se eu for do Ceará, é um carioquinha. Se eu for lá da região do Agreste nordestino, eu sou um pão aguado. Então, uma palavra, um elemento representativo dentro do nosso signo, que nós aprendemos lá na primeira aula, aula de signo. Lembra? Signo é um elemento representativo do vocabulário da língua portuguesa. Um signo tem um significado, um significante, um referente. Um referente, no nosso caso, é isso aí, ó, é a figura do pão. O pão pode ter vários significantes na nossa língua, tá bom? Todos esses aí são significantes do meu elemento, do meu signo, que é esse conjunto aí de pão, o significado que ele transmite, o significante que ele é escrito ou falado, e o referente, que é a imagem dessa belezura aí que com requeijão, com linguiça assada, fica muito bom, fácil. Quando eu falo de adequação social, essa imagem eu acho muito interessante. Você tem um cara de terno, uma roupa social, com uma prancha na praia, e olha que ele fala, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente. Pegá-las-emos, ele utilizou uma colocação pronominal que a gente dá o nome de mesóclise. Porra, vai tomar no cu. Você tá lá na praia de boa, outro surfista aí, você vê um cara de terno falando, pegá-las-emos, meu cu pegá-las-emos. Vai se fuder. Não dá raiva, gente. Às vezes até dá raiva, né? Nossa, o cara fala bonito, mas tem situações em que deve se falar bonito. Tem situações em que
você está cometendo um erro crasso de adequação social. Quão adequado ele está para essa circunstância? Essa circunstância ela é adequada para se dizer isso? Jamais. Certo? Você usa gírias? Véi, na boa, eu não uso essas bagaças não. Falou, mano, tô vazando. Não é paradoxal, não é confuso? Gírias é justamente peculiaridades de determinada fala, de determinado grupo social. Você usa gírias? Não. Olha o tanto de gírias que você usou, caralho. Entendeu? Quando a gente brinca de telefone sem fio, por exemplo, qual é o intuito de brincar de telefone sem fio? Se eu falo uma palavra aqui, o intuito é chegar a palavra lá no último? Teoricamente é isso, mas qual que é a graça do jogo? É que se você fala A aqui, vai chegar a B lá no fundo. Você fala, sei lá, flor aqui, vai chegar microfone lá no fundo. O intuito é justamente isso, é essa distorção da linguagem. Quanto mais pessoas a linguagem estiver envolvida, mais distorcida ela vai ser. Olha alguns ditados populares, gente. Talvez vocês vão ficar, caralho, eu não sabia disto. Quem tem boca vai a Roma. A gente fala isso, né? Mas tá errado. O nome certo é, o ditado certo é quem tem boca vai a Roma. Do verbo vaiar. Certo? Igual a gente faz com o árbitro no futebol. Esse menino não para quieto. Parece que tem bicho carpinteiro. Tá errado, gente. Esse menino não para quieto. Parece que tem bicho no corpo inteiro. Lembra aquela véia da praça? Praça é Nossa? Tinha uma véia que não entendia nada. O brasileiro, ele é assim, por natureza. Você quem assistiu o BBB ou assistiu uns pedaços, a Mari Gonzalez também é assim. Você fala uma coisa pra ela, não entendia nada. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. As pessoas falam isso. Só que o certo é espalha a rama, no sentido de raízes, ramificações. Cuspido escarrado. Quando a gente fala que a pessoa é muito parecida com o outro, na verdade é esculpido em Carraro. Carraro é um tipo de mármore. Quem não tem cão, caça com gato. Tá errado, gente. Quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, caça de maneira solitária, sozinho. De maneira traiçoeira. Então, você tá vendo como que a linguagem ela sofre distorções? A variação linguística é o assunto, e eu acho esse texto muito completo. Nenhuma língua ela permanece a mesma em todo o seu domínio. E ainda num só local, ela apresenta um sem número de diferenciações. Ou seja, a língua ela nunca é igualzinha. Nós somos seres imutáveis. Nós somos seres mutáveis. E a língua acompanha essa mutabilidade. Ela também muda ao longo do tempo. E mesmo se nós estivermos no mesmo local, numa mesma cidade, dentro dessa cidade vai haver variações linguísticas. Mas essas variedades de ordem geográfica, ou seja, com relação aos locais dela, seja de ordem social, faixas etárias, ou até de característica individual, pois cada pessoa procura utilizar o sistema idiomático, ou seja, o nosso idioma, de forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento próprio, certo? A fim de não prejudicar a unidade superior da língua, nem a consciência que tem, que falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação de emoção. Eu sempre falo que o intuito é você transmitir a mensagem. A sua manifestação ela tem que ser baseada na transmissão comunicativa. Não importa como você faça isso. O importante é você ter uma compreensão subsequente. Você ter uma interpretação do que foi dito. Tá bom? A variação sintática ela pode ser a variação sintática, a variação morfológica, a variação linguística, de maneira geral, ela pode se dar em vários contextos, em vários níveis. A variação, você falou do exemplo do pão. A variação é só com relação ao nome das palavras, que chama cacetinho, lá chama caceta, pão aguado, pão francês. A diferença é só com relação aos nomes? Não. Pode ser com relação à pronúncia, pode ser com relação ao fator social, tem vários tipos de variações. Um primeiro tipo de variação, no nível fonológico. Fonologia, fono, som, logia, estudo. É o estudo dos sons. É como você vai pronunciar determinada palavra. Por exemplo, você pode falar dia. Aqui, essas representações que eu coloquei entre colchetes, é a forma em latim, como a gente escreve a pronúncia da palavra. Essa primeira coisa aí significa dia. A segunda, dia. Porta. Pode ser porta ou porta. Entendeu? Tem 3 tipos de pronúncia. Mulher, mulher ou mulher.
falando, falando ou falando. Você olha a segunda. Falando é a segunda. Falando é a primeira. É a forma como a gente pronuncia. Então, existem variações na pronúncia das palavras. Imagina na escrita. Nível morfossintático, ou seja, com relação à sintaxe e à morfologia. É quando você varia uma palavra com relação à gramática. Certo? No nível morfológico. Fala teje, não existe. Isso interviu com o seje, menas, cidadões, no lugar de cidadãos. Às vezes você erra a gramática, você erra a escrita, a ortografia, ortografia escrita. Você erra muito a ortografia da palavra. E existem essas variações, no nível morfológico. No nível sintático, eu vi ele, nós pegamos o livro. Ou seja, você não está conjugando o verbo com o sujeito. Assisti o jogo ontem. Essa frase. É assistir ao jogo ontem. Às vezes, quando você não utiliza uma preposição, quando você não obedece à regência, à concordância normal, nominal ou verbal, você está errando. E esse erro, do ponto de vista da gramática, ele está errado para a gramática. Entendeu? Você consegue entender a situação sociocomunicativa. Então, a variação linguística ela também pode se dar com relação à gramática. Variação no nível léxico-semântico, com relação aos termos e os significados. Macaxeira, mandioca e aipinha, tudo a mesma coisa. Marmitex ou quentinha, a mesma coisa. Você variou o léxico semântico, léxico no sentido de letra. Você variou o significante. E semântico no sentido de sentido. Você atribui diferentes sentidos para uma mesma palavra. Ou uma mesma palavra tem diferentes sentidos. Marmitex e quentinha, você tem duas palavras que se referem à mesma coisa. Geladinho, juju ou sacolé, ou chup-chup, é a mesma coisa. Certo? Então você tem várias palavras que têm o mesmo referente na língua. Esse é um tipo de variação no nível léxico-semântico, com relação à palavra e o referente a que ela se refere. Tá bom? Você tem um outro estilo de variação que é um pouco mais conceitual, é o estilístico-pragmático, quando a gente fala da língua sendo utilizada. Você pega um diálogo entre um cobrador de ônibus e os passageiros. Alguém poderia ceder a cadeira para uma gestante, por favor? Pessoal, tem uma gestante precisando de uma cadeira. Levanta logo essa cadeira aí, menina. Estilístico pragmático, a gente está falando da língua. Como ele está utilizando a língua? A utilização da língua no cotidiano é por meio da fala. Lembra que nós vimos isso na aula 0? Todos esses 3 exemplos estão se referindo a uma mesma situação. Uma situação pragmática do cotidiano. Só que você pode utilizar e expressar a sua indagação de diferentes maneiras para ter o mesmo intuito final. Tá bom? Então tem várias variações, inclusive na fala, no estabelecimento de uma frase de maneira completa. Certo? Quando nós falamos de variação linguística, tem 2 conceitos que são muito importantes, que na minha opinião é um dos slides mais importantes da aula. É o conceito de dialeto e de registro. Dialeto. O que é um dialeto? Dialeto é uma diversidade fatorial. É uma variedade que é definida por vários fatores. Por exemplo, cada região tem o seu dialeto, pessoas de cada idade têm o seu dialeto, pessoas do sexo masculino têm um dialeto, pessoas do sexo feminino têm outros. De acordo com o nível de escolaridade, se a pessoa é formada, só tem até a 4ª série, cada uma dessas pessoas tem um dialeto próprio. Se uma pessoa está numa classe social mais com status quo maior, ela tem um dialeto. Então, o dialeto é uma variedade com relação a fatores da sociedade. Fatores que podem ser regionais, relativos à idade, ao sexo, à escolaridade da pessoa, à classe social. Então, dialeto é essa variedade. Essa variedade que depende de fatores externos. Registro, por sua vez, é a opção de escolha que você tem. Você está falando. Qual é a opção que você escolhe? Isso é o seu registro. Aquele caso do homem de terno falando das ondas, ele tem um registro inadequado. Que por mais que ele tenha um dialeto próprio, inerente dele, ele não conseguiu fazer uma adequação de linguagem. Quando nós falamos de registro, nós estamos falando de adequação linguística. Nós temos diferentes situações sociocomunicativas no nosso cotidiano que nós temos que adequar a nossa linguagem. Se a gente está num tribunal sendo julgado, eu sou réu por alguma coisa e você, menina, é ré por alguma coisa. Você tem que falar de maneira cordial, você tem que ter uma situação sociocomunicativa mais rebuscada, falar bem. Agora, você está conversando com teu amigo no WhatsApp, você não precisa falar bem. Então, essas opções de fala que você seleciona, nós chamamos de registro. Registro, portanto, é uma variante
decorrente da opção que eu, falante, tenho de escolher a minha linguagem, a minha língua, a minha fala, de acordo com a situação em que eu estou inserido. Então, registro a gente relaciona com adequação linguística. Como nós vamos adequar a nossa língua de acordo com o contexto que a gente está. Tá bom? Outros conceitos importantes. Arcaísmo. Arcaísmos são palavras que não se usam mais, que ficaram arcaicas. Arcaicas significa primitivas, velhas, anciãs. São palavras que a gente não usa mais e elas indicam pra gente que a linguagem já está ultrapassada, está velha. São palavras que possivelmente vão sumir da nossa língua. Os dicionários vão até tirar ela. É o oposto de neologismo. Neologismo são palavras inventadas. Eu cito sempre Guimarães Rosa, o Sagarana. São palavras inventadas. São palavras recém-criadas, que possivelmente, conforme a gente for utilizando bastante ela, elas vão virar uma palavra de fato, vão entrar para o dicionário. Tá bom? Estrangeirismo. Nós vimos isso na aula de estrutura e formação de palavras. É quando você pega uma palavra emprestada de outra língua. A gente preserva a forma original. Internet, homepage, por exemplo, show, bullying. Jargão. Jargão é um vocabulário típico de determinada profissional. Jargão é um vocabulário profissional. É o caso do médico falando do furúnculo, por exemplo. Se eu falo de uma maneira mais rebuscada, eu estou falando de um jargão profissional, certo? As pessoas que faz medicina, eu, por exemplo, ou outras pessoas que fazem medicina, a gente tem um vocabulário específico da medicina. Quem faz engenharia tem um vocabulário próprio. Quem faz publicidade e propaganda tem um vocabulário próprio. Quem é jornalista tem um vocabulário próprio. E essas características próprias, esse vocabulário próprio, são os chamados jargões. Tá bom? Gíria. Gíria é uma característica do falante de determinada região. Um vocabulário especialzinho, um vocabulário diferente, que não necessariamente precisa ser entendido por todo mundo. Mas num determinado grupo social, um pequeno grupo entende. Por exemplo, você fala SLA. Para nós, estudantes, sabemos que é sei lá. Agora, vai falar para os nossos avós isso. Você manda uma mensagem para ele via carta, um pombo vai entregar. Você escreve sei lá, ele não vai entender nada. Então a idade influencia nas gírias também, tá bom? Preciosismo. Preciosismo, gente, é até engraçado, porque preciosismo é uma palavra muito rebuscada. É muito erudito, é muito raro. A gente tem erudição, a gente tem preciosismo. Preciosismo são palavras ou expressões muito difíceis de se entender. São palavras muito eruditas, muito rebuscadas. A gente vê muitos preciosismos numa escola literária que a gente vê que todo mundo odeia, que é o parnasianismo. Parnasianismo significa morada dos deuses. Parnaso, morada dos deuses. Que é uma escola literária que valoriza a forma em detrimento do conteúdo. Às vezes você tem textos lá que está descrevendo um vaso. E eles escrevem de uma maneira que você fala assim, não estou entendendo porra nenhuma, sei que é a descrição de um vaso, mas não estou entendendo bosta nenhuma. E realmente é uma bosta. Porque eles têm um estilo muito descritivista, usando muitos preciosismos. O que é importante para os parnasianos é a forma, a palavra em si. É arte pela arte. E não necessariamente o conteúdo. Tá bom? Vamos estudar agora os tipos de variação linguística. Nós temos variação diatópica, diastrática, diafásica, diacrônica e diamésica. Nomes difíceis, nomes feios, só que vocês têm amiguinhos feios e fica perto dele no recreio. Então não reclama, não precisa dar o olho para a pomba bicar. Tá bom? Vamos lá, vamos estudar esses 5 tipos de variações. O mais difícil é você decorar os nomes, mas é facinho de entender. Vamos lá. Primeiro tipo, variação diatópica. O que é uma variação diatópica? É uma variação regional, com relação às regiões. Eu falei que nós temos vários tipos de dialetos. Os dialetos dependem de fatores sociais. O fator social regional, com relação às regiões, caracteriza para mim a variação diatópica. Entre pessoas, essa variação diatópica ela ocorre entre pessoas que falam a mesma língua, só que em vários lugares diferentes. A gente fala bolacha em São Paulo e biscoito no Rio de Janeiro. Ou seja, esse tipo de caracterização bolacha e biscoito é uma variação linguística do tipo diatópica. Ou seja, o que está diferenciando a bolacha do biscoito é a região do falante. Certo? O dialeto da pessoa do Rio de Janeiro é diferente do dialeto da pessoa de São Paulo. Por isso que, às vezes, aqui em São Paulo a gente fala bolacha e lá a gente fala biscoito. A gente fala abóbora aqui no Sudeste e jerimum lá no Nordeste. A diferença com relação a essa
essa palavra se dá devido ao fator regional. Por isso, uma variação diatópica. Variação diatópica, o que caracteriza é a região. É a região que vai provar para mim a diferenciação linguística. Tu vais ao cinema ou tu vai ao cinema no Rio de Janeiro? Lá no Sul você fala de uma forma, no Rio de Janeiro você fala de outra. Você chega no cara, você faz essa piadinha pra todo mundo. E aí, compadre firme, fala, não, futebol. É engraçado, né, gente? Quando eu fizer assim, é pra rir, tá? Eu tô tentando ajudar. Variação diatópica, olha que isso aí que engraçado. Lá, nordestino sempre se fode, né? Tem aquela, nordestino é burro, nordestino sei o quê. Será mesmo? A educação no Brasil, os melhores índices são no Nordeste. Nordestino, ele não fica solteiro, ele fica solto na bagaceira. Nordestino não vai embora, ele vai pegar o beco. Nordestino não diz concordo com você, ele diz, né, isso, homem. Nordestino não conserta, ele emenda. Certo? Nordestino é sortudo, ele é cagado. Nordestino não corre, ele dá uma carreira. Nordestino não malha dos outros, ele manga. Nordestino não conversa, ele resenha. Lá no fim, nordestino não come carne, ele come mistura. Nordestino não lancha, ele merenda. Nordestino não fica satisfeito como quando come, ele enche o bucho. Nordestino não fica grávida, né? Ela fica... Como é que fala? Eu não lembro, eu acho que eu devo ter... Buchada, aqui, ó. Nordestina não fica grávida, ela fica buchada. Enfim, todas essas variações é o tipo de variação diatópica. É com relação à região do meu falante. Lá no Nordeste tem muitas gírias. Olha isso, gente. Cada pessoa fala de um jeito. Oxente, vixe Maria, pô, painha. Entendeu? Lá no Nordeste é muito engraçado. Algumas expressões lá do Norte. Pai d'égua, um bom sujeito. Asadura é um avião. Brocada, sujeito que tem fome. Broque é comida. Moscou, quer dizer, cair em flagrante. Vigia bem, quer dizer, presta atenção. Vigia bem, preste atenção. Esse é da grife do varal, quer dizer, uma roupa roubada. Então, cada região tem as suas próprias preciosidades. Há algumas expressões lá do sul do Brasil. Me caiu os butiá do bolso, ou seja, fiquei impressionado. Você vê uma situação, caralho, você ficou, porra, velho, Jesus. Aí você fala assim, me caiu os butiá do bolso. Olha que diferenciação. Tá vendo? É engraçado pra gente. Só que isso prova para todos nós, falantes da língua portuguesa, o quão diversa é a nossa língua, quão variada é a nossa língua. Camaçada de pau. Quer dizer, apanhar. Certo? Você tem um poeminha do mineiro aí. O mineiro tem umas palavras, pão de queijo, certo? Tem umas expressões típicas de Minas Gerais. Passado era 6 de setembro, tava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne. Olha, é um caos mineiro, ou seja, esse poema está tentando reproduzir um pouco da variação do dialeto do Brasil, puxando a sardinha de Minas Gerais. Certo? Então, variação diatópica é quando nós falamos de fatores regionais. O que vai diferenciar as palavras da língua portuguesa com relação à variação diatópica é a região. Variação diatópica, região, tá bom? Variação diastrática. Variação diastrática é fator social. Variação diastrática, fator social. Quando a gente fala de variação do âmbito social, a gente está relacionando a vários fatores. Faixa etária, um grupo profissional específico, nível de escolaridade, gírias, jargões, um linguajar mais singelo, peculiar. São aspectos característicos de determinado grupo. A variação de palavras que a gente fala de fator social, a gente está falando justamente isso. Qual é a formação social daquela palavra? Qual é a formação daquela pessoa? Qual é a faixa etária? Qual é a idade dela? Certo? Quando eu dei o exemplo do SLA, o sei lá, ou o falou, é FLW, a gente fala falou. Certo? A gente fala isso porque nós somos adolescentes, adultos já até, né? A gente tem as nossas gírias próprias, porque nós temos uma idade. Agora, nossos avós não têm essas gírias. Então, a variação diastrática, ela explica justamente essa diferenciação de vocabulário com relação à idade, aos fatores sociais, faixa etária, a profissão da pessoa, o nível de escolaridade. É isso que explica, o fator etário. Você vai conversar com um senhor e um adolescente. A Verinha é uma gata. De que raça? Ele tá achando que é raça de gata no sentido de um animal, não felino, não gata no sentido de bonita. Eu mandei ver, foram? Demorou.
é a construção, é que a condução atrasou. Demorou no sentido de demorou. Eu tenho uma situação, eu fui num churrasco uma vez, numa chácara de um amigo, que eu cheguei um pouquinho atrasado. E aí a avó dele tava lá fazendo comida. E quando a gente chegou, ela falou pra mim, a comida já tá na mesa, Lucas. Eu falei, demorou, dona Beth. Ela chama Dona Beth. Eu falei, demorou, Dona Beth, obrigado. Falou assim, ela virou pra mim. Eu fiquei tipo, caralho, por que eu falei isso? Ela falou assim, demorou o quê, menino? Vocês que demoraram ainda tá reclamando que demorou? A pessoa, por ter uma diferença social e, sobretudo, de idade com relação a mim, ela não entende as gírias. Entendeu? Então, o que explica isso, o tipo de variação linguística minha para com ela, é a variação diastrática, que, mais especificamente, é o fator etário que está diferenciando o nosso linguajar. Tá bom? Ela é mais velha, eu sou mais novo. Fator de escolaridade, ó. Hoje é seu primeiro dia, eu já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa, eu só acordo às 9. Tá vendo? Olha fator de escolaridade. Essa tal de Georgina, ela tem um vocabulário mais simples, um vocabulário mais precário, diferente da sua patroa, entendeu? É a escolaridade distinta. Você tem um fator profissional, um jargão médico. A terapia teve um efeito idiosincrático, um prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Olha que vocabulário rebuscado. Isso quer dizer que o remédio teve efeito contrário, só que ele não causará problema se for suspenso logo, certo? Teve um efeito idiosincrático, ou seja, ao contrário. Um prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Pronta supressão, ou seja, retira imediatamente. Entendeu? Então, às vezes, essa variação linguística, ela depende muito do fator profissional, do jargão médico, ou um jargão jurídico. A conjunção carnal coercitiva se deu aviso absoluto ou aviso compulsivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O estupro, conjunção carnal coercitiva, ocorreu por meio de violência física ou ameaça? Aviso absoluto, ou seja, sexo forçado, violência física, ou aviso compulsivo, ameaça. E tá vendo como essa variação diastrática é muito mais ampla? Olha o jargão psiquiátrico. A nosografia não acompanha o sofrimento psíquico desse sujeito pós-moderno. O que ele quer dizer com isso? A atual classificação de doenças não acompanha o sofrimento mental do ser humano de hoje. Tá vendo como que a língua é diversa? Olha o fator profissional do jargão sindical. Ele luta contra a precarização, é um bom quadro, mas não tem tendência. O que ele quer dizer com isso? Ele luta para garantir o direito do trabalhador. É o caso do presidente Lula, que luta pelo trabalhador. É um caso, o Lula é um grande exemplo disso, um sindicalista. Ele tinha um jargão próprio. Só que às vezes outras pessoas não conseguem entender, porque o fator profissional do jargão sindical, dos sindicatos, é diferente. Certo? Aqui nós temos vários exemplos de variação diastrática. Por exemplo, eu vou ler a primeira. O uso de dupla negação, como ninguém não viu, indica a fala de grupos situados abaixo da escala social. Quando a gente fala ninguém não viu, quer dizer que todos viram. Não é? Ninguém não viu. O certo seria ninguém viu. Ninguém não viu, quer dizer que todos viram. Entendeu? Vocês podem ver isso aí. Eu estou citando várias falas que caracterizam uma variação diastrática. Então, variação diatópica nós falamos, é a região. Variação diastrática são os fatores externos, fatores sociais, grau de escolaridade, o profissionalismo, a faixa etária, enfim, variadas distinções, tá bom? Variação diamésica. Quando nós falamos de variação diamésica, nós estamos falando de um conflito entre oralidade e escrita. Quando nós falamos oralidade, nós estamos falando de informalidade. Oralidade significa falar de maneira oral. Eu estou usufruindo da oralidade aqui com vocês. Não significa que eu esteja falando de maneira informal. Eu estou falando certinho com vocês. Oralidade não é sinônimo de informalidade, certo? Oralidade é falar, é diferente de escrita. Quando nós falamos de oralidade escrita, nós estamos falando da variação diamésica, ou seja, tem certas coisas que você pode fazer na oralidade que você não pode fazer na escrita. Tem certas coisas que você pode fazer na escrita que você não pode fazer na oralidade. Na oralidade, você pode fazer expressões, posso gesticular com a mão. Isso transmite um maior enfoque de conteúdo. Na escrita, eu não consigo fazer isso. Na oralidade, eu consigo estar mais próximo do meu interlocutor. Na escrita, não. Agora, por sua vez, na escrita, eu consigo
corrigir alguns erros, eu posso apagar o que estou escrevendo. Na escrita eu posso falar de uma maneira mais certa, na oralidade eu posso ser mais informal. Então tem certas diferenças. Essas diferenças linguísticas entre oralidade e escrita é um tipo de variação linguística. Que tipo é esse? Variação diamésica. Tá bom? Aí eu tô falando, oralidade é quando você faz uma entrevista de emprego, um seminário, uma palestra, uma reunião de negócio, certo? E aí eu coloquei na balança, ó, oralidade e escrita, certo? Eu expliquei já para vocês isso. Quais são as vantagens de cada um? A variação diamésica, ela estuda justamente isso. A variação da língua, seja ela falada ou escrita, nesse sentido. Na oralidade você tem suas vantagens. Na escrita você também tem as suas. Então tudo tem suas vantagens e desvantagens, certo? Essas variações é o tipo de variação diamésica. Então a variação diamésica, ela estuda esse conflito e não confronto, conflito entre oralidade e escrita, tá bom? A variação diafásica é um outro tipo. Diafásica é adequação social com relação ao contexto. Eu decorei assim. Diafásica é contexto. Você analisar o contexto. A ocasião que vai ser determinante para a escolha do modo de falar. A variação diafásica, ela é basicamente baseada na tradução de registro. Lembra que eu expliquei o que é um registro? A diafásica, ela se baseia nisso, na concepção de registro. Lembra que eu falei, relacione registro com adequação linguística. Registro, ele é muito empregado nesse tipo de variação, que é a variação diafásica. Está relacionando-se ao contexto. Ó. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. E aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneira essas paradinhas do nível português, não. Ou seja, aí está ocorrendo uma variação linguística. Ele não deveria estar falando assim com a professora. Você tem uma situação que exige uma fala mais respeitosa, uma fala mais rebuscada, só que ele está falando com muitas gírias, ele está falando de uma maneira que não é adequada. Professor, gíria, você não falou que é outro tipo de variação? Que é o tipo de variação relacionada aos jargões profissionais? Sim, é esse tipo de variação aqui que eu falei, que é a variação diastrática. Isso aí, a gíria está incluída ali. Só que aqui eu não estou focalizando na gíria, eu estou focalizando na situação, no contexto. Ele está conversando com uma professora, então ele não tem que falar dessa forma. Ele tem que falar de uma forma melhor. Então a variação diafásica, ela estuda esse contexto de se empregar uma determinada fala. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí ferra. Aí varia, né? No sentido do verbo variar, varia. Não existe isso. Ou seja, você tem uma variação aí do tipo diafásica, porque a situação sociocomunicativa, o contexto, não está sendo empregado de maneira correta. Veja que o nobre companheiro achou uma goiabada, sim, e o distinto rapaz achou o queijo. Tá vendo? É uma variação diafásica. Aqui, ó. A variação diafásica a gente entende esse sentido de adequação de linguagem. Quando você utiliza a modalidade escrita, a modalidade oral. Você tem várias classificações. Ó, pessoal, quando você coloca um bilhete na geladeira, uma modalidade escrita. Familiar, quando você faz uma conversa entre os seus pais, por exemplo. Aqui a gente está fazendo um conflito entre as coisas, certo? Modalidade escrita e modalidade oral. Na modalidade escrita, você pode usufruir de uma linguagem informal. Quando você manda uma carta para um amigo ou um parente, só que você pode ser casual, quando você faz uma conversa pessoal entre amigos. Você pode ser semi-formal, numa carta comercial, na linguagem escrita. Só que na linguagem oral, você pode ser coloquial, numa conversa entre colegas não muito íntimos. Você pode ser mais formal numa correspondência oficial. Ou você pode ser um formal deliberativo, numa conferência, numa palestra. Você pode ter um oratório na modalidade oral. Você pode ser hiperformal numa sentença judicial, por exemplo. De lá de baixo até lá em cima, você está cada vez mais aumentando o grau de formalidade. A variação diafásica, ela estuda basicamente essa tabela aí. Essas questões de adequação, quando você fala de maneira mais formal, quando você fala de uma maneira menos formal. A variação diafásica, ela estuda essa variação de linguagem que acontece aí. A linguagem, por meio da língua, ela varia bastante com relação à situação que eu devo utilizá-la. Essa é a variação diafásica. Variação diacrônica. Crônica no sentido de cronos, uma palavra que vem do grego que significa tempo. São variações ocorridas em períodos históricos diferentes. Olha, por exemplo, o você.
Lá atrás, no português colonial, era vossa mercê. Depois virou vos mercê. Depois virou mercê, que depois virou você, que depois virou C. Depois virou C, com C e E, já vai virar C, só o C. Entendeu? Então, ao longo do tempo, ao longo do período histórico, as palavras elas sofreram variações. Aqui é como se você analisasse uma evolução da palavra, uma evolução da língua. Essa variação que ocorre com uma determinada palavra ao longo do tempo, essa variação é chamada de variação diacrônica, ao longo do tempo. Tá bom? Essa é uma charge, a evolução da língua. Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia, sois muito abusado. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão, tá olhando. Se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos já pegar geral. Você tá vendo como que mudou a língua de vossa mercê para na década de 80 virar você, para em 2010 virar mina, C, demorou. Entendeu? Então, essa variação que ocorre ao longo do tempo é uma variação diacrônica. Tá bom? Aqui eu tenho um textinho do Carlos Drummond de Andrade falando um pouco dessa variação diacrônica. Vocês vão lê-lo depois, tá bom? Então, aqui está um resuminho de variação linguística. Quando nós temos um mesmo momento histórico, ou seja, vamos analisar o contexto hoje, odiernamente, nos dias atuais, nós temos uma variação que a gente chama de sincrônica. Sincrônica, quando a gente fala de algo é sincrônico, ou seja, tem sincronismo, sincronia, ou seja, ao mesmo tempo. A gente fala assim, nossa, esse coral ele está sendo sincrônico, ele tem uma sincronia, ou seja, todo mundo está cantando bem ao mesmo tempo, no mesmo momento, certo? Então, quando a gente fala desse mesmo momento, nós estamos falando de uma variação sincrônica. No mesmo momento histórico, nós temos uma variação diatópica, que é uma variação regional, que eu falei, a diastrática, que é uma variação social, vários fatores que influenciam, fator etário, jargão profissional, escolaridade, gírias, uma variação diamétrica, que é aquele duelo entre oralidade e a escrita, e uma diafásica, é você fazer uma opção do falante entre uma linguagem mais formal ou menos formal. Agora, ao longo do tempo, ou seja, não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente no mesmo momento histórico, ao longo do tempo é uma variação diacrônica, que é uma variação histórica, ao longo do tempo as variações. No mesmo momento, você tem 4. Diatópica, diastrática, diaméstica e diafásica. Ao longo do tempo, é uma variação diacrônica. Certo? Quando a gente fala de norma culta versus norma padrão. Norma padrão é as regras gramaticais. É o jeito de falar e escrever uma língua que se instaurou como correto. Eu coloco correto entre aspas porque correto para a gramática. Se você quer transmitir a mensagem de maneira errada, problema seu. Tá bom? Agora, você pode escrever errado numa redação? Pode. Mas aí você apaga, porque tá errado. Entendeu? Quando a gente fala de uma norma culta, a gente sempre relaciona muito com questão de elite. Né? A gente tem essa concepção de que pessoas que são menos favorecidas socioeconomicamente, ou seja, são menos monetarizadas, que têm uma condição social mais precária, elas falam de maneira mais errada. E que uma elite cultural, teoricamente, fala de maneira mais certa. Isso não é de praxe, tá? Isso é uma coisa que está escrito nesse texto aí. As variantes, às vezes, elas estão muito relacionadas à condição social, certo? Então, quando nós falamos de norma padrão, é quando nós estamos falando das regras em si. A norma padrão, ela se dá com a norma culta. A norma culta é como se fosse a manifestação da norma padrão. Quando nós falamos de norma padrão, nós estamos falando das regras. Norma culta é a materialização, é o emprego dessa norma padrão, tá bom? É falar bonitinho, é falar certinho, tá bom? Preconceito linguístico. Esse médico aí, ele repercutiu bastante um tempo atrás na internet, que tinha uma receita que uma paciente escreveu pneumonia. E ele compartilhou na sua rede social o atestado e escreveu: não existe pneumonia nem raio-x. A paciente havia escrito pneumonia e raio-x. O que você tem vontade de fazer com esse cara? Bater nele? Instruí-lo? Porque olha como que ele foi ignorante, egocêntrico, preconceituoso. Nós não podemos, gente, se assentar em preconceitos. A língua é muito variada, cada pessoa consegue manifestar a sua linguagem da sua forma, é relativo isso. A pessoa, se você lê pneumonia e raio-x, você consegue entender.
o médico ele deveria ficar sensibilizado com isso, falando assim, ai que fofo, a pessoa não tem uma condição, ela não é abastada do nível intelectual para escrever de maneira certinha. Coitado, vou falar para ela, senhora, por gentileza, é pneumonia, raio-x, tá bom? Agora não, olha o que ele fez, ele escreveu que não existe pneumonia, raio-x, compartilhou nas suas redes sociais, ou seja, ele menosprezou, ele sublevou a imagem dessa pessoa. A coitada da paciente foi totalmente menosprezada. Ele inferiu valores éticos da medicina. A gente aprende isso desde o primeiro ano, que existem vários regimentos éticos que a gente tem que respeitar. Um dos principais é jamais sublevar a imagem do paciente. Seja em caso de urgência e emergência, você não pode ficar filmando as coisas. Você tem que ter ética médica. Ele jamais teve isso. Ele foi penalizado por isso, tal, certo? Olha isso aí, um caso de preconceito linguístico. Numa escola, a professora pergunta a um aluno: Wanders Clayson, diga aí um verbo, bicicleta. Não é bicicleta, é bicicleta, e bicicleta não é verbo. Depois ele perguntou ao segundo aluno: Elvis Presley, diga aí um verbo, plástico. Não é prático, cara, é plástico. E plástico não é verbo. A professora, desesperada, perguntou ao terceiro aluno: Janedilson, olha os nomes, né, gente? Diga aí um verbo, hospedar. Muito bem, agora diga uma frase com o verbo que você escolher. Hospedar da bicicleta de plástico. Ele quis dizer hospedais, não hospedar no o verbo hospedar, certo? Então a gente vê implícito aí um preconceito linguístico, porque a professora tem o intuito de corrigir. Na nossa escolarização, nós assentamos muito na norma padrão. Falar certinho. A figura de um professor de gramática é justamente passar para os alunos a norma padrão, falar certinho, falar bonito. Só que implicitamente nesse processo de ensino-aprendizagem tem um preconceito linguístico por trás. Porque se a pessoa está falando errado, mas você está conseguindo entender, beleza. Agora você quer fazer com que ela fale certo. Você exige com que ela fale certo. Vocês, quando eram menores nas professorinhas do ensino fundamental 1, possivelmente vocês falavam alguma coisa errada, ela já corrigia na hora. Se você falasse seja para ela, você ia para a diretoria, certo? Então, tem um preconceito linguístico por trás. Mas eu entendo que é uma situação da própria educação brasileira, que preza justamente essa ideia de fazer uma adequação linguística melhor, baseando-se nas normas da gramática, tá bom? Porque o vestibular cobra, certo? Preconceito linguístico, portanto, é quando você faz essa comparação indevida entre uma idealização da linguagem e a fala. Vamos ler esse texto? O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua, que se apresenta nas gramáticas normativas, nos dicionários, e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Quando você fala de preconceito linguístico, é justamente isso. Você está fazendo uma comparação indevida entre o ideal e o real, entre ser idealista e realista. Idealizar é você colocar como utópico, ideal, como perfeito, uma língua totalmente regrada, totalmente com a gramática sendo exaltada. E o modo realista é você observar a fala, você observar as variações que existem na nossa língua. Tá bom? Preconceito linguístico, ele coloca em confronto justamente isso. Essa ideia de idealização entre e aquilo que é real, certo? O brasileiro não sabe falar português. Chega de preconceito linguístico, gente. O brasileiro não sabe falar português? As pessoas que falam errado, deixa elas, gente. Não sejamos preconceituosos, beleza? As pessoas falam do jeito que elas querem. O importante é transmitir a mensagem. Conseguiu informar o que ela queria informar? Ótimo. Palmas. Bola pra frente. Tá bom? Aqui a gente tem um textinho falando sobre preconceito linguístico. O exemplo mais claro é essa questão da diferenciação social. A classe média urbana, com relação às áreas mais desenvolvidas, existe um grande preconceito. Pessoas com status social maior têm um grande preconceito com pessoas mais pobres. Isso é absurdo, né? A gente tem que amar o próximo. Então, infelizmente, existe preconceito. E aí você vai falar... Eu li um livro da Djamila Ribeiro chamado O Pequeno Manual Antirracista, falando sobre o preconceito do racismo. Ela fala nesse livro muito que, em uma pesquisa feita pelo Datafolha, 94% das pessoas admitiram que existe preconceito no Brasil. Preconceito racial, de raça não, de cor, no Brasil. E todas essas pessoas que falaram que existe preconceito, todas elas falaram assim: eu não sou preconceituosa, eu não sou racista.
É muito confuso, é muito paradoxal. Quando você admite que você não é, aí que você está errado, na verdade. Tá bom? É um livro muito bom, eu recomendo a leitura. Tá bom? Quando a gente fala de preconceito, a gente instaura aquela concepção de errado e certo. A gente confunde isso. Errado e certo é uma concepção gramatical. Falar certo ou falar errado, isso aí, quem rege é a gramática. Para a gramática, tem certa forma, tem determinada fala que é certa, tem determinada fala que é errada, para a gramática. Mas na nossa língua, nós temos muita variedade. Não tem essa de falar certo ou errado, você simplesmente fala. Você não fala certo ou errado, você simplesmente fala. O ser humano não é alguma coisa, ele simplesmente é. O ser humano é por si próprio, ok? A arte de se falar errado é muito confundido com feiura. Né? A gente fala, é feio, mas na verdade a gente está querendo criticar que aquilo está errado. É feio falar seja menos? Para algumas pessoas mas para algumas pessoas é legal. Então, foda-se, gente, vamos respeitar a fala do outro. Não vamos ter preconceito com relação à língua. É um tema que pode ser muito plausível de se cair no Enem, certo? Existe um poeminha do Carlos Drummond de Andrade que é sobre palavra. Ele faz uma metalinguagem, fala busca pela palavra ideal. Ele fala da luta do homem por pesquisar uma palavra. Pesquisem esse poeminha, dê uma lidinha nele. Ele é muito importante para vocês utilizarem isso como repertório sociocultural numa redação. Eu tinha postado bastante nesse tema nos anos anteriores para cair no Enem, não caiu. Triste. Eu tinha até apostado meu dedinho do pé. Falei, se não cair preconceito limite, eu corto meu dedinho do pé. O que vocês acham que eu fiz? Então, não sejam preconceituosos. É um tema muito importante para se debater. Tá bom? A escola, enquanto instituição de promoção da equidade, da igualdade, ela tem que sempre prezar a ausência do preconceito. Não só o preconceito com relação à língua, mas o preconceito com relação ao gênero que essa pessoa escolhe. A gente tem a homofobia como hoje um dos pilares muito discutidos na sociedade que, na minha opinião, tem que ser muito criminalizado sim, porque é muito errado ser preconceituoso, ok? A gente tem um preconceito com relação à língua, que é isso aí que a gente está estudando, preconceito com relação à cor da pele, gente. Nós somos todo mundo humano, gente. Você tem noção, 99% do nosso DNA é compatível com o DNA do chimpanzé, que é o primata mais próximo da gente. Nós temos mais de 99,5% do nosso DNA comum a todos os seres humanos. Ninguém é diferente de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. A cor da pele é um gene, é uma herança, que vocês estudam na genética, herança quantitativa, segundo a lei de Mendel. É simplesmente a quantidade de genes. Você tem um gene dominante e um gene recessivo. É basicamente isso que vai diferenciar. É um pedacinho pequenininho do seu DNA. Então, nós somos iguais, gente. Vamos zelar por essa igualdade. Tá bom? Não sejamos preconceituosos, certo? A escola é quem deve nos instruir a isso, fazer com que nós tenhamos uma formação altamente instruída para construir uma sociedade cada vez mais igualitária. E não é o que a gente vê nos cenários políticos hoje, por exemplo. Né? Cada vez mais discute-se questões preconceituosas, cada vez mais temos preconceitos com relação aos indígenas, com relação aos negros, à classe LGBTQ. Então, a gente tem que suprimir isso, tá, gente? Porque uma sociedade igualitária, uma sociedade de primeiro mundo, isso aí é muito insignificante. O Brasil é um país continental, um país gigantesco, e a gente não pode ter tantos preconceitos assim. Uma nação desenvolvida não usufrui desses preconceitos. Então é o papel da educação fazer com que nós tenhamos uma visão mais igualitária do mundo. Então é muito importante que nós lutemos pela educação, tá bom? Nossa, eu quase estou um ativista, né? Tem alguns exercícios, eu não vou resolver com vocês, porque são exercícios de Enem e de algumas outras faculdades que tem uma situação próxima do Enem. Olha esse exercício 2. Ele fala do médico. O médico do interior de São Paulo, ele exibe um receituário com os dizeres: não existe pneumonia nem raio-x. Esse caso gerou política e tal. Vários médicos levantaram coisa contra ele. Essa doutora Júlia Rocha, ela falou: existe pneumonia, existe várias palavras erradas. Ou seja, o médico ele sofreu várias críticas, né? E a alternativa correta, inclusive, é o uso de formas não padrão da língua portuguesa representou uma tentativa de valorizar e acolher a fala da paciente desrespeitada pelo outro médico. É uma interpretação de texto. Então, questões que relacionam variação linguística é basicamente questões de interpretação de texto. Ó. Cai bastante questões de Enem. Você tem a escola literária modernista. O modernismo ele preza bastante
essa ideia de variação linguística. As palavras elas são diferentes, a sociedade ela é desigual. O modernismo ele tem essa crítica, ele tem essa vertente de cunho social. E é justamente em vários poemas modernistas que a gente vai ter essas variações linguísticas vindo à tona, certo? E aí você tem vários e vários exercícios, eu coloquei bastante exercícios, principalmente exercícios de Enem, exercícios que pressupõem da gente uma grande interpretação, tá bom? Espero que tenham ajudado bastante vocês com essa aula. Essa aula é uma aula extra, é uma aula especificamente para Enem. Os outros vestibulares também cobram, tem questões em relação à variação linguística da FUVEST, certo? Só que é uma questão puramente interpretativa, não entra bem na gramática. Aquela classificação vocês não precisam saber de cor, só precisam saber que existe. A variação linguística ela ocorre em vários âmbitos: diafásica, diamétrica, diatópica, sincrônica, anacrônica, enfim. A variação, ela existe, ela está aí. Nós precisamos respeitar essas variações em favor de utilizarmos a língua com o intuito de fazer com que a linguagem seja materializada de maneira a se entender. O importante é você entender a situação sociocomunicativa e não criticar e não ser preconceituoso com relação à linguagem dos povos. A linguagem e a língua é muito variada, principalmente quando nós falamos de fala. A fala é muito diversa. Esse sincretismo acompanha a mutabilidade do nosso, que somos os seres humanos, ok? Então, essa aulinha aí foi justamente para mostrar o quão variável é a sociedade brasileira, tá bom? Não só na cultura, na culinária, mas sobretudo na língua. Joia?